Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui fazendo um podcast no meio de um grande evento que nós estamos participando através da Verde Gestão Tributária. Estou aqui com o Dr. Felipe, que é um grande parceiro, mais de 25 anos de advocacia. Eu vou fazer algumas perguntas aqui que todo mundo, todos os empresários têm muita curiosidade em saber. Doutor, a primeira pergunta que eu separei aqui para você. Nós sabemos que no âmbito tributário existem processos que são possíveis de serem executados de forma administrativa e processos que nós temos que entrar ali com um mandado de segurança, ou seja, de forma judicial. Explica um pouco de forma bem simples, né, para qualquer empresário entender qual a diferença entre esses dois casos. Bom, vamos lá, olá a todos. Nós estamos realmente aqui nesse grande evento. Eu gostaria de responder a tua pergunta da maneira mais simples possível, tá? Quando nós pegamos uma questão administrativa, é uma questão que não existe mais discussão legal e muitas vezes não é concedido de plano ali pelo poder público. Então nós discutimos isso pela via administrativa. A via judiciária, né, quando nós já esgotamos aí os meios na via administrativa, nós entramos para discutir aí em algumas questões que ainda dependem de uma legislação específica, né, ou algo que ainda está em discussão ainda nos tribunais, né? A exemplo disso, né, posso pegar aí o caso aí da Bahia, né, que nós temos um problemaço lá de ICMS que foi simplesmente colocado ali e nós vemos diversas empresas que estão passando um apuro e não conseguem resolver isso pela via administrativa. Então nós vamos pela via judicial, mesmo porque isso daí fere, né, existem diferenças de outros estados, né, em relação a isso. Sim, exatamente, né? Existem princípios tributários que muitas das vezes nós vemos sendo feridos, né? Por uma lei que determinou aquilo, mas que não necessariamente a sua empresa precisa concordar que aquela lei que foi criada e aprovada está realmente correta, porque lembrando que nós temos uma Constituição que trata ali de forma ampla, né, todos esses assuntos. Então, se a sua empresa entende que existe algo que fere a Constituição, como por exemplo a lei da não cumulatividade, você pode realmente discutir isso judicialmente para que, quem sabe, você ganhando aquele processo, você consiga usufruir ali grandes benefícios na sua empresa. Doutor, agora falando um pouco de direito bancário, que é uma das suas grandes especialidades que eu sei, né? Muitos clientes às vezes chegam para nós com grandes problemas, né, porque adquiriram ali um empréstimo com juros muito alto, porém eles chegam para nós perguntando o seguinte: eu assinei esse contrato, existe alguma forma de eu rever isso, de eu discutir isso com o banco? Queria que você explicasse um pouquinho se isso é possível e só desse uma dica de como fazer, como que essa empresa, quem ela procura. Explica um pouquinho para a galera sobre isso. Sem dúvida nenhuma, Léo, temos condições de discutir, sim, né? A bem da verdade, quando o cliente chega no nosso escritório, ele já chega com um sentimento de culpa muito grande, porque ele acaba achando que, puxa, teve um erro de gestão e, na verdade, ele acabou sendo vítima de juros abusivos, né, que, ao fazer a análise, primeiramente contábil, né, nós começamos a verificar, através dos extratos, que, na maioria das vezes, aquela dívida que ele tem hoje, ela não foi adquirida diante daquele contrato que ele está nos trazendo, mas ela foi adquirida diante de empréstimos que ele fez, tanto de cartões de crédito, né, como a questão de limite de cheque especial, e aí com isso foi virando uma bola de neve. Então não é porque ele assinou aquele último contrato que é o último contrato que é válido para todas as hipóteses, para todas as esferas. Né, nós temos que ingressar necessariamente, sim, com medidas judiciais, quer com exibições de documentos, para que o banco demonstre qual que é a origem daquela dívida. Então, pessoal, assim, fez um empréstimo bancário,
tem ali um sentimento de que aquilo foi feito de uma forma abusiva, com pressão. Tem o banco, ele possui legislações a serem seguidas que ele precisa respeitar, né, do Banco Central e outras legislações. Então você pode sim estar aí prejudicando o seu fluxo de caixa, até levando a sua empresa a uma possibilidade de quebrar, uma vez que você pode de fato tentar reavaliar essa situação, renegociar. E é isso que o Dr. Felipe trouxe aqui nessa resposta de forma perfeita. Então você realmente precisa buscar aí uma melhor forma de não prejudicar a sua empresa por conta de um erro, talvez bancário aí, seja sem intenção ou talvez com intenção. Doutor, agora o assunto que eu quero trazer aqui para finalizar esse nosso bate-papo é muito interessante, eu amo esse assunto, que é holding e proteção patrimonial, sucessão, né, todo esse tema aí que nós falamos muito. E assim, dando primeiro uma introdução, né, existe uma parte de economia tributária muito significativa. Então, se você, por exemplo, tem aluguel, imóvel de aluguel, você pode pagar até 27,5% de impostos. Com uma holding, você diminui esse custo pela metade, pelo menos, e ainda consegue retirar os lucros de forma isenta da empresa. Então é um baita benefício. Se você compra um imóvel por uma holding, você economiza no ITBI, porque você é isento de ITBI na maioria dos casos. Lógico, tem que ser feito um planejamento para você. Logicamente, nós sabemos também da proteção que isso gera, uma vez que nós conseguimos separar o que é patrimônio do que é risco, que é a operação, que é a empresa. Nós sempre falamos isso. Agora, doutor, a gente sabe também, né, que existe ali um momento certo para você fazer todo esse processo, que muitos empresários, eu acompanho isso no dia a dia, não sabem exatamente qual o momento certo. É quando eu abro a minha empresa, é quando eu começo a empreender, não tenho empresa, eu tenho que ter uma holding. Explica um pouco qual é o momento certo de um empresário ou de uma pessoa física que tem aí, né, um patrimônio, constituir uma holding, ou melhor, né, um planejamento societário, que nós usamos uma holding para complementar esse planejamento. Explica um pouquinho isso. Bom, vamos lá. O momento para você abrir uma holding é a partir do momento que você quiser adquirir um imóvel. Se você tem um imóvel, é importantíssimo você abrir uma holding, ou seja, se você já tem, o momento é agora para você abrir. Porque a partir do momento que você abre a holding, além de ter os benefícios fiscais que você trouxe, né, o tributário, né, e até mesmo em caso de falecimento, né, que nós temos um baita benefício ali na sucessão, na questão do ITCMD, que você não vai precisar pagar o ITCMD e nem ter que fazer o inventário. Sim, pagar os honorários lá na frente e tal. Você também vai ter uma proteção aí em eventuais aí fraudes contra credores aí. Vamos dizer aí que tua empresa, Deus o livre guarde, mas passe por alguma dificuldade lá na frente e tal. Primeira coisa que o pessoal vai fazer é o quê? Vir em cima dos imóveis. Enquanto pessoa física, vem em cima do imóvel enquanto pessoa física. Enquanto holding, acabou esse problema. Tem que fazer no momento certo. Tem que fazer no momento certo. Por isso que eu falo, qual é o momento de fazer? Agora, você já tem um imóvel no seu nome, você tem uma empresa, abra uma holding familiar. É isso, pessoal. Trouxemos muitas dicas aqui no âmbito administrativo e judicial para vocês entenderem um pouco como é esse trabalho em conjunto, né, de um contador, economista, perito e um advogado. Então é realmente uma solução ideal para levar para você, como eu sempre falo, economia, segurança e resultado. Doutor, obrigado. Vamos fazer um brinde aqui em comemoração a esse bate-papo e esse evento magnífico que nós estamos hoje.